Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Alexandre, sou líder do grupo de estudos da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência em Brasília. E hoje, 23 de abril de 2020, nós estamos, com mais uma reunião virtual para tratarmos de mais alguns assuntos sobre, hoje especificamente, nós vamos trabalhar de forma bastante panorâmica sobre o princípio antrópico e o argumento cosmológico. Eu vou dar algumas ideias bem gerais sobre esses dois temas, tá? E hoje a gente vai tratar um pouquinho mais especificamente sobre o princípio antrópico. Na semana que vem, a gente vai falar sobre argumento cosmológico. Eu tinha mencionado na semana passada professor Carlos Xavier e Vitória, tudo bem? Obrigado aí por acompanhar esse iniciozinho aí. Eu tinha avisado na semana passada que a gente ia falar do princípio cosmológico, mas o princípio cosmológico é da física, da cosmologia, não tem nada a ver com o que a gente vai trabalhar hoje. Hoje vai ser argumento, aliás, semana que vem vai ser argumento cosmológico, tá? Bastante introdutório, assim, bem superficial, porque o nosso tempo não permite, vamos dizer assim, fazer tudo aquilo que eu queria fazer, né? Ou tudo aquilo que eu queria apresentar, tá? Então vai ser bastante introdutório hoje, tá? Então, para começar, eu queria fazer hoje, como hoje é dia 23 de abril, hoje é um dos dias que é declarado como dia do livro, tá? E eu queria aí, na recomendação de hoje, de apresentar alguns livros para vocês, tá? Então, hoje eu vou recomendar, na realidade, não um, mas 3 livros. O primeiro deles que eu queria recomendar, eu não tenho ele aqui fisicamente, tá? Eu tô com uma página aberta aqui, mas já tem o nome dele e tudinho, vocês podem consultar ele, eu só tenho ele eletronicamente. Mas é um livro muito bom, se chama Fator Melquisedeque, e o escritor deste livro é Don Richardson, tá? Don Richardson, D-O-N de navio, Richardson, tá? E o livro é Fator Melquisedeque. É um livro muito bom, tá? Ele trata de algumas coisas que a gente já trabalhou aqui, inclusive, principalmente na questão, como a gente estava trabalhando a parte de teologia natural, naquele livro do Ajuste Fino do McGrath, a gente acaba falando bastante e acaba meio que entrando em alguns pontos sobre a questão do revelação geral, revelação especial, não ajuste fino especificamente, né? Mas assim de uma certa forma aquilo que a gente sempre está trabalhando, que Deus imprimiu, vamos colocar assim, ou como a gente viu na teologia científica, o professor Xavier conhece esse livro. Como a gente viu em teologia científica, é um livro que é quando a gente tem uma certa consonância. Tem outra palavra que eu estava tentando lembrar, é uma certa harmonia, quase que uma ressonância, vamos colocar em termos físicos, né, entre a nossa mentalidade, a nossa forma de ver o mundo, tá, e a forma ou o padrão que já existe no mundo que vem da criação de Deus. E isso qualquer pessoa consegue visualizar. E o Don Richardson vai trabalhar justamente com isso, tá? Então ele vai trabalhar com algumas ressonâncias, exatamente. Ele vai trabalhar com algumas questões, vamos dizer assim, algumas civilizações ou outras tribos e agrupamento de pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, nunca ouviram falar de Cristo, nem nada, mas parece que eles têm ali meio que inculcado ali alguma ideia ou alguma noção de Deus. E era aquilo que a gente estava trabalhando, por exemplo, e hoje mais especificamente, a gente vai falar um pouquinho, na semana que vem também, a questão da gente poder voltar apenas com a ciência, vamos colocar assim, no caso, por exemplo, só com a cosmologia, a gente consegue voltar até o início do universo, seja físico, seja qualquer pessoa, sem colocar nada de crença religiosa, de religião, ou o que for, e a gente consegue chegar até lá no início do universo, quem criou as leis, ou o algo que criou as leis do universo, que está bem antes da criação do universo, e a gente consegue dar alguns atributos, ou ver alguns atributos desse Criador. Ele não é temporal, não é espacial, não é material, porque isso vem justamente depois de toda essa criação, né? Mas a gente consegue voltar até ali atrás e ver, vamos dizer assim, um certo panorama. É isso que a gente estava vendo, inclusive, em teologia natural.
E o Richardson ele vai mostrar que parece que tem uma certa, igual o Carl Jung dizia, que parece que tem quase que um senso coletivo em todos os seres humanos já empretado aquela ideia religiosa. É um livro bastante interessante, tá? Tem Fator Melquisedeque em português, tá? Então depois vocês deem uma olhada nesse livro, ele é muito bom. O segundo livro que eu queria recomendar para vocês não é um livro de teologia e nem de ciência, mas é um livro, vamos dizer assim, bastante muito aproveitoso para a gente, que é esse aqui. A mitologia, o livro de ouro de mitologia, tá? Histórias de deuses e heróis. É do Thomas Buffink. Eu não sei muito bem como é que é a pronúncia, acho que é quase um alemão. É um livro muito bom para a gente poder trabalhar com aquelas ideias de Antigo Oriente Próximo, da gente saber a parte de mitologias, e aí vai casar um pouquinho com o livro do Richardson, que é a parte do Fator Melquisedeque, onde a gente tem algumas ideias, vamos dizer assim, meio que gerais de como que é a ação de Deus ou de deuses. Então, aqui é mais especificamente a questão da parte grega, né, que teve bastante influência na filosofia, inclusive até os dias atuais, né? E aí aquela história que eu já mencionei para vocês em outras ocasiões, da gente poder, na hora que a gente vai trabalhar com o texto bíblico, na hora da gente saber o que o texto bíblico lá no início de Gênesis quer dizer, e a gente trabalhou, por exemplo, na semana passada, que Gênesis 1 não fala de uma origem ex nihilo, mas de uma origem onde é uma organização do caos, a gente precisa ter uma ideia, por exemplo, por que tem lá no texto de Jó falando de Leviatã, do Berremonte e esses outros animais, que, igual eu mencionei semana passada, não são dinossauros, tá? Mas por que tem esses termos na Bíblia? Então, isso faz parte da cultura mitológica daqueles povos, aonde o texto bíblico surgiu, inspirado por Deus, para aqueles escritores, mas justamente para dar uma resposta, vamos dizer assim, quase que apologética. E aí, como a gente já trabalhou, não especificamente o texto de Gênesis, o livro de Gênesis, aquela parte inicial, vamos dizer assim, a primeira apologética, vamos colocar assim, onde Deus deixa escrito para os povos do Antigo Oriente Próximo. Tá? E o último livro que eu queria recomendar é o livro, eu acho que eu já falei desse livro aqui, mas eu vou usar bastante esse livro hoje, eu tirei bastante coisa dele. Na realidade é um livro de consulta que você tem que ter na mão sempre. É esse aqui, Dicionário de Cristianismo e Ciência, da editora Thomas Nelson Brasil. Inclusive, eu não tenho certeza se hoje ainda está, mas esse livro está gratuito na Amazon, gratuito, zero mesmo, na Amazon em e-book. Depois dei uma conferida lá para ver se ainda está, eu consegui esse livro também, mas isso já tem algumas semanas já, porque a Amazon liberou bastante, vários livros, a Thomas Nelson Brasil também liberou vários livros para e-book gratuitos. Todo dia a Thomas Nelson libera 300, vamos dizer assim, 300 cópias dentro da Amazon também, e esse livro estava lá, em e-book, tá? É praticamente o mesmo livro. Eu não aguentei esperar o e-book, acabei comprando ele antes. É um livro muito bom, ele é bem grosso mesmo, tá? E esse aqui é um livro de consulta. Ou seja, se a gente trabalha com cristianismo e ciência, como é o nosso caso aqui, a gente tem que ter esse livro na mão. É um livro que não é exaustivo, ou seja, se você pegar aqui os artigos, os termos aqui, ele vai dar, vamos dizer assim, só um panorama, algumas ideias gerais, e no final do artigo vai te dar mais algumas referências e leituras comentadas para você, comendadas, para você dar uma, vamos dizer assim, adentrar um pouco mais em detalhes, ver mais alguns pontos que você queira estudar, se aprofundar naquele assunto, tá? Então ele é bastante completo, assim, praticamente todos os termos que a gente quer pesquisar dentro dessa ponte entre fé e ciência tem nesse livro, um livro excelente, em português, é claro, tá? E é a melhor obra que nós temos atualmente dessa relação entre fé e ciência, no mundo. E nós temos agora em português. Então esse era o outro livro que eu queria deixar de recomendação para vocês no nosso dia do livro de hoje, tá? Bom, e já adentrando já no nosso assunto, aliás, só um recadinho antes, toda terça-feira nós ainda tendo reunião, não parou, não vamos parar esse ano em momento algum, tá? Como a gente não vai ter nenhuma reunião presencial, vamos ter reuniões virtuais toda semana, terça e quinta-feira. Terças-feiras trabalhamos com
O Ajuste Fino do Universo, do McGrath. Depois dele, talvez, eu trabalhe com aquele Teologia Natural, uma nova abordagem dele, tá? E nas quintas-feiras eu estou pegando temas livres, tá? Então hoje a gente vai ver princípio antrópico e argumento cosmológico, a primeira parte. Na semana que vem, na quinta-feira, também sobre isso. E no mês de maio eu quero trabalhar nos dois primeiras quintas-feiras um pouquinho mais sobre literatura bíblica e hermenêutica, alguma coisinha um pouco mais nisso, que foi da nossa de uma outra discussão que a gente estava tendo sobre a questão de Apocalipse, caiu algumas questões sobre questão de literatura, apocalíptica e tudo mais. Então eu quero trabalhar com isso nas duas primeiras quintas-feiras de maio e nas duas últimas quintas-feiras de maio, ou seja, fechando as 4 quinta-feiras. No mês que vem nós já vamos trabalhar com das 4 visões entre relação entre fé e ciência com relação à questão de criação, evolução e design inteligente, que vai ser o tema sobre criacionismo da Terra Jovem, tá? No mês de maio. Aí no junho eu vou trabalhar com a Terra Antiga e por aí vai. Poderia escrever os títulos das indicações? Sim, eu vou escrever, Jamel. Eu vou fazer o seguinte, esse vídeo que está aqui, eu vou colocar ele no YouTube hoje, amanhã já vai estar disponível lá no YouTube, e lá na descrição eu vou deixar direitinho todas as recomendações desses livros que eu estou fazendo, tá? Porque depois disso aqui eu deixo a live no Instagram, e aí a parte dos slides e tudo mais eu coloco lá no YouTube. Tá? Aqui na minha bio você vai ver um linkzinho lá e você vai ver o link para o canal do YouTube e vai ver um drive também onde tem esses slides. Mas lá no YouTube eu vou colocar direitinho todas essas indicações desse livro. Se não me engano, nos slides na realidade eu não coloquei, eu só coloquei o dicionário, tá? Mas eu vou colocar direitinho lá no YouTube lá toda a descrição desses livros, tá? Pode deixar que eu vou colocar lá no YouTube. Qualquer coisa eu faço um post aqui adicional e coloco hoje também a indicação desses livros, tá? Pode deixar que eu vou colocar hoje ainda, você não vai perder isso, tá? Bom, então essa foi a parte inicial, foi bastante demorada essa parte inicial, então vamos começar lá pelo nosso começo que nós vamos trabalhar hoje, tá? Como eu disse, vai ser muito panorâmico, tá? Essa questão da princípio antrópico e o argumento cosmológico. Hoje a gente vai ver um pouco mais do princípio antrópico, tá? O argumento cosmológico, que não é princípio cosmológico, não é cosmologia, a gente vai ver semana que vem. Tá? E na introdução dos slides, para quem já pegou, lá no link lá, eu coloquei na primeira tela, eu já vou aproveitar que o professor Xavier também está aí, então ele não vai deixar eu mentir sozinho. A gente vai ter no canal dele, do professor Carlos Xavier, um webinário sobre apologética, tá? Dia 18 eu coloquei 18 de junho, eita, é 18 de junho, com N, eu errei a escrita, antes de colocar lá no negócio eu vou fazer uma correção, 18 de junho, vai ter um webinário. O que é um webinário? É um dia com muitas palestras sobre o assunto sobre apologética, é muita coisa, tá? É bastante coisa. E aí eu deixei o link do primeiro vídeo lá do canal do professor Carlos Xavier, onde ele começa fazendo uma introdução e ele já fala algumas coisas. É Júlio? Eita, então eu tô todo enrolado, eu tô com a cabeça de 18 de junho, por isso que eu tô correndo tanto, 18 do 7, eu tô com 18 do 6. Ainda bem, então eu vou ter um prazozinho a mais para terminar algumas coisinhas. Então eu não errei, eu escrevi certo pensando errado. Então tá bom, 18 de julho mesmo, tá? Então não vou precisar corrigir nada. A gente vai ter o webinário sobre apologética e nesse link que eu deixei aí já tem o primeiro vídeo que o professor Carlos Xavier colocou lá, já começando a falar algumas coisas lá. E nessa parte de apologética vai abrir muita coisa do que a gente está falando aqui. A gente não combinamos nada, porque eu já tinha deixado a nossa agenda da BC2 já estava armada desde o ano passado, né? Tanto com as datas, e aí veio o vírus e tudo mais, essa pandemia toda aí, mas só atrapalhou a questão de datas, mas a agenda já estava fechada, então a gente nem tinha combinado, ainda bem.
Então eu vou fazer uma breve introdução aqui, muito simples e tudo mais, tá? Bastante superficial, como vocês estão vendo nos slides, quem baixou. Mas no dia 18 de julho a gente vai ter uma carga completa, muito completa, sobre apologética. Inclusive, eu tirei algumas coisinhas de um dos livros, de um dos materiais que vai ser utilizado na apologética, que é o livro do Providência Pura, exatamente. Nada combinado e tudo deu certo, viu? Do livro do William Lane Craig, que é Apologética Contemporânea. Eu pensei que era Apologética para a Vida Prática, não sei de onde eu tirei isso, mas Apologética Contemporânea é um livro que está em português, inclusive. Tá? Eu não estou com ele aqui em mãos porque eu só tenho ele em eletrônico. E vai ser um dos livros que a gente vai utilizar. Então, eu vou começar hoje aqui a falar um pouquinho de apologética. Aliás, não é nem apologética, vai ser nesses assuntos mesmo, mas não se esqueçam que no dia 18 de julho vai ter bastante conteúdo no canal lá do professor Carlos Xavier, tá o link do primeiro vídeo, então vocês já vão encontrar o canal dele, se inscrevam lá. E não só sobre essa parte apologética, lá tem conteúdo demais. Eu cheguei no canal dele, só para vocês terem uma ideia, quando eu estava pesquisando sobre manuscriptologia do Novo Testamento, é alguma coisa assim um pouco mais, vamos dizer assim, técnica. Eu não sei porque eu fui procurar no YouTube para ver se eu achava alguma coisa. Meio que assim, eu não estava achando já muita coisa de texto, eu falei, deixa eu ver se eu acho alguma coisa no YouTube. Eu já estava meio cansado. Aí quando eu bato no YouTube, Providência de novo, acho o canal dele, né? E aí no canal dele também tem muita coisa sobre manuscriptologia do Novo Testamento, como é que o Novo Testamento chegou para a gente em português hoje, lá da mão de Paulo de Mateus. Como é que chegou? Dá uma assistida lá no canal dele, na série que ele tem sobre manuscriptologia bíblica, tem sobre soteriologia, tem muita coisa. Eu não consegui ainda assistir tudo. Eu vou maratonando o canal dele com o canal de ciência, aquele do Space Today, para ficar atualizado, para poder fazer as pesquisas, mas não vence. O cara fica colocando conteúdo direto, né? Então não dá para vencer. Então tem muita coisa boa lá, tá? Então tá no primeiro slide, tá? Então vocês podem acompanhar lá e anotem na agenda. Dia 18 de julho mesmo, mês 7, tá? Vai ser o dia todinho só sobre vídeos e... Na verdade não são vídeos, né? São aulas mesmo sobre apologética, tá? Um conteúdo muito bom. Bom, então, continuando a introdução, eu estou falando de princípio antrópico e princípio... De novo, princípio antrópico e argumento cosmológico. Mas o que é isso? Tá? Para quem nunca ouviu falar do que é isso, eu já coloco aí um quadrinho dentro da... Eu estou olhando para o lado de cá, que é onde estão os meus slides. Eu coloquei uma definição bem rápida e bem curta do que é, por exemplo, o princípio antrópico. A ideia central do princípio antrópico é a de que o caráter específico da necessidade normatizada teve de assumir uma forma muito particular para que o aparecimento dos seres humanos viesse a se tornar possível dentro dos limites da história cósmica. Em outras palavras, inclusive tem um outro artigo também que eu cito aqui nos slides, lá no final, na bibliografia, tem um artigo do Polkhorn, que inclusive está em português, tem um link lá. Deixei também o PDF lá no Drive, então vocês podem pegar e ler lá também. Então eu tirei, se não me engano, acho que eu tirei, até essa citação foi lá do Polkhorn, tá? Então, em outras palavras, o princípio antrópico diz mais ou menos o seguinte, que o universo, vamos dizer assim, ele está meio que, vamos dizer assim, ajustado não é a palavra que eu queria utilizar agora, mas ele está meio que necessário e tem esse formato necessário dentro do limite da história cósmica, ou seja, desde quando o universo nasceu vamos arredondar as contas, há 14 bilhões de anos até hoje, a necessidade de ter justamente a questão do antrópico, ou do ser humano, tá? Do próprio ser humano em si. Lembrando que o ser humano como gente, como espécie Homo sapiens, e que pensa, ou Homo sapiens sapiens, está na Terra aí, vamos arredondar as contas aí. É difícil arredondar essas contas porque a nossa espécie está aqui na Terra como espécie Homo sapiens desde mais ou menos uns 300 mil anos. Tá? E como Homo sapiens sapiens, aí a coisa bagunça porque a gente não tem muita ideia de como é que surgiu a questão da mentalidade humana. Tá? E essa questão da mentalidade a gente vai ver na terça-feira da semana que vem, quando a gente for mencionar a questão da Imago Dei. Eu quero trazer o que o McCraft traz, mas eu quero trazer alguns pontos
adicionais ao que o McGrath não cita e tudo mais, mas eu quero trazer uma discussãozinha um pouquinho à parte do que o McGrath faz sobre a questão da Imago Dei, e aí vai ficar um pouco mais claro essa parte da onde não está claro quando é que surgiu a inteligência humana e a questão da imagem de Deus. Já complica da gente saber o que é a imagem de Deus em nós. Obviamente, a imagem de Deus não é a aparência de Deus, lindo como eu, por exemplo. Não, não é isso, tá? Nem que Deus tem braços, cabeça, olhos, usa óculos ou qualquer coisa do tipo. Não. A imagem de Deus ali é uma outra coisa e no máximo que a gente consegue, vamos dizer assim, entrar nesse tipo de discussão é o que não é imagem de Deus. Então, não é imagem de Deus a aparência física e por aí vai. Então, na terça-feira eu quero puxar um pouquinho mais dessa... Ó, o professor Xavier concorda comigo, viu? O lindo da minha parte, viu? Então, a gente vai trazer um pouquinho mais dessa discussão da questão da imagem de Deus, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, parece que está meio que dentro da história cósmica desses 14 bilhões de anos, apenas nos últimos, vamos arredondar aí, por minha conta e risco, nos últimos 100 mil anos, surgimento do ser humano. É mais ou menos isso que o princípio antrópico vai dizer. E o argumento cosmológico é o quê? Ele parte do pressuposto de que algo existe. Veja que ele vai mudar um pouquinho de figura com relação ao princípio antrópico. O princípio antrópico, eu vou, no final eu vou generalizar ele aqui de uma forma um pouquinho diferente, mas o princípio antrópico está relacionado com o ser humano. O argumento cosmológico está relacionado com o universo de forma geral. Então o argumento cosmológico parte do pressuposto de que algo existe e com base nesse algo existe, ou nesse algo existente, esse algo que já está, vamos dizer assim, físico, usando os nossos termos modernos, chega-se à existência de uma causa primeira, uma causa que causou ou que deu efeito, ou o efeito é essa coisa que existe. Uma causa primeira ou razão suficiente do cosmos. Tá? Isso aí o Craig, por exemplo, ele vai abrir bastante essa discussão de causa primeira ou razão suficiente. Nesse livro, o dicionário aqui, na parte de princípio antrópico, do argumento cosmológico desse livro aqui, o Craig, inclusive, ele escreve, o artigo que está nesse livro aqui, ele vai mencionar um pouquinho sobre essa questão de causa primeira ou razão suficiente. Tá? A gente não vai adentrar muito em filosofia aqui. Não é o meu ideal. Eu quero puxar justamente toda essa parte filosófica para uma coisa um pouco mais prática, um pouco mais palpável para a gente poder observar. Tá? Essas discussões um pouco mais abstratas, tudo mais, a gente não dá tempo da gente puxar aqui. Tá? E essas raízes do argumento cosmológico, só para você ter uma ideia, vai lá em Anselmo, Platão, Aristóteles, Al-Ghazali, que é o que vai dar o argumento, a parte do argumento cosmológico, Kalam, tá? A gente vai mencionar um pouquinho dele, Ibn Rushd, Maimônides, Anselmo, Erígena, Descartes, também Spinoza, Berkeley, Locke e Leibniz, que são talvez um dos mais conhecidos, o que a gente já ouviu o nome dele em algum lugar, Descartes, Locke e Leibniz, por exemplo, Tomás de Aquino e Aristóteles e Platão. Os outros talvez não seja tão conhecido assim. Tá? Bom, então, voltando à questão do princípio antrópico, argumento cosmológico que a gente vai trabalhar na semana que vem, tá? Então, voltando novamente, puxando novamente a ideia do princípio utópico, a ideia central do princípio utópico, repetindo, é a de que o caráter específico da necessidade normatizada teve de assumir uma forma muito particular para que o aparecimento dos seres humanos viesse a se tornar possível dentro dos limites da história cósmica. Em linhas gerais, o argumento cosmológico vai falar da questão da existência do universo inteiro. Aliás, não da existência dele, mas o que causou, não o objeto que causou, mas como é que, e nem o que se deu a causa, mas essa transição de causa e efeito do universo. E o princípio antrópico, ele vai funilar aonde toda essa conjunção, e aí vai entrar a parte do ajuste fino, que é o que a gente está vendo lá com o McGrath, na questão do ser humano, ou da vida do ser humano, ou ser humano em si, que é menos de 100 mil anos para cá. Tá?
Então o princípio antropico está justamente focado na questão do ser humano em si. Tá? E aí lá dentro do artigo do Polkinghorne, ele traz bastante. Eu praticamente peguei a estrutura do Polkinghorne, só dei uma recheada com alguns detalhes a mais. Tá? Para quem não conhece o Polkinghorne, o John Polkinghorne, ele foi um físico da Universidade de Oxford durante quase 30 anos, e aí aposentou como professor de física, e hoje ele é pastor da igreja Bom Pastor, a igreja anglicana lá na Inglaterra, tá? Só pra gente saber quem é. E o cara tá vivo ainda, já tá bem idoso já, mas ainda continua ativo, ainda trabalhando com essa ponte entre fé e ciência, tá? O Matheus está perguntando uma dúvida: por que tratamos dessa precisão nas características do universo focando no ser humano se a mesma precisão é necessária para um cachorro, por exemplo? A gente vai chegar nesse ponto. Justamente isso aí vai ser para a questão do ajuste fino. Tá? Aqui talvez eu vou mencionar um pouco mais superficial, mas nas terça-feiras a gente vai mencionar isso em detalhes. Mas hoje e na quinta-feira que vem eu vou mencionar justamente os detalhes mais precisos ainda com relação a essa questão da sua pergunta. Mas já respondendo ela sem entrar em muitos detalhes, é o seguinte: a questão do ajuste fino para o ser humano, vamos dizer assim, vai entrar toda a questão do princípio antrópico e tudo mais, mas toda a vida, e aí no caso você colocou do cachorro, mas eu vou generalizar para toda a vida de forma geral, todos os outros animais. Os dinossauros, não tem mais dinossauro, graças a Deus não tem dinossauro, por isso que a evolução chegou até a gente aqui. Tudo isso, incluindo os animais, plantas e tudo mais, faz parte desse ajuste. Dentro do princípio antrópico, vai ter, vamos dizer assim, quase que uma direção apontada para o ser humano, mas a parte periférica também é necessária. A gente pode até pensar que ela seria uma causa necessária, aliás, uma consequência por causa do ser humano. Dá para pensar nisso, mas eu acho que fica um pouco mais coerente se a gente olhar, vamos dizer assim, do ponto de vista da teoria da evolução, a gente pensar que isso não foi uma consequência para a evolução do ser humano, mas uma consequência até a evolução do ser humano, e essas coisas meio que vieram periféricas, entre aspas, e necessárias, justamente por causa do ser humano. Então a gente pega, por exemplo, a questão na teoria da evolução dos mamíferos. A gente pega lá para 65 milhões de anos, não evoluía mamífero bichinho maior do que isso aqui. Que tinha um bichinho maior do que isso aqui, vinha dinossauro e comia. Então não tinha evolução de mamíferos. Foi necessário então toda a classe deixa eu ver se consigo falar esse nome, dinossauria, agora falei certo, que é a classe dos dinossauros, teve que ser praticamente quase toda extinta, mais ou menos aí quase que 95%, tem umas contas que chegam até mais do que isso, das espécies de dinossauros serem extintas para que mamíferos pudessem evoluir. E aí a consequência da evolução dos mamíferos vem todos os mamíferos, incluindo o gênero Homo, que vem um monte de outras espécies que são ancestrais, são primos nossos e tudo mais, os Neandertais, Cro-Magnon, Australopithecus e por aí vai, mas que se perderam ao longo da evolução até chegar no nosso ponto. Então, tenta ver esse ponto, e a gente vai detalhar, eu só estou passando bem geral. A evolução desde o início do universo até o ser humano, hoje, e a gente tem, para dar suporte para essa evolução toda, dando uma generalizada bem a grosso modo o princípio antrópico, tudo a parte periférica ou ao redor desse caminho, que não é linear, a gente precisou da evolução inteira. E principalmente dos mamíferos, dos cachorros, das outras plantas, dos outros animais e dos outros planetas, da Lua, do Sol, do aquecimento global necessário, efeito estufa. O efeito estufa a gente tem em Vênus, tem em Marte. Bom, por que teve na Terra? Porque na Terra propiciou, por exemplo, o surgimento do ser humano. Tá? Mas a gente vai adentrar um pouquinho mais em detalhes. Se não ficou claro, pode perguntar novamente, não tem problema nenhum. Tá? Bom, então eu puxei alguns pontos lá do artigo, a questão da especificidade antrópica,
né, que o Polkinghorne traz, caráter aberto. Então ele vai meio que, vamos dizer assim, entre aspas, quase que classificar algum dentro do princípio antrópico, o princípio antrópico forte, fraco, por aí vai, tá? Se a gente vai ver isso, exatamente, isso é no princípio antrópico. No argumento cosmológico a coisa fica mais interessante, viu? Eu acho que vai responder mais ainda esse ponto que você perguntou. Tá? E lá no argumento cosmológico a gente vai colocar o universo inteiro. Aí a coisa fica bonita, viu? Mas esse é assunto para semana que vem, tá? Não perca semana que vem. Bom, então caráter aberto é entrelaçamento do caos, ordem, seleção natural, na parte da biologia, e mecânica quântica, a questão do princípio de incerteza de Heisenberg. Bom, essa questão então, e aí vai responder um pouco mais a sua pergunta, Matheus, a gente tem toda uma convergência do mundo natural, vamos colocar assim, da realidade, ou do cosmos de forma geral, entrelaçamento de caos, ou seja, a gente tem caos no nosso universo, graças a Deus por isso, tem ordem também, e tem ordem no caos, tá? Que a gente inclusive tem uma área da física que se chama teoria do caos, porque tem ordem no caos também. É muito legal. Não tento entender agora que eu ainda não consegui chegar nesse ponto ainda. Antrópico vai além das constantes. Sim, vai além das constantes, vai. Inclusive a gente vê isso lá na teologia natural, a parte transcendente. Vai além das constantes, no caso você está se referindo das constantes físicas, vai além. Mas é necessário as constantes físicas. Elas são necessárias para o ajuste do ser humano, mas o ser humano não passa nas constantes físicas. Vai além, exatamente, é isso mesmo. Tá? Então, ordem, seleção natural dentro da parte da biologia, que foi isso que eu acabei mencionando. Seleção natural que eu estou me referindo aqui, eu deveria ter colocado um outro termo, que seria teoria da evolução. Tá? Isso estou colocando de forma geral, porque não é só seleção natural. A gente tem diversos outros mecanismos biológicos que não é só a seleção natural. E mecânica quântica, princípio de incerteza de Heisenberg. Quem nunca ouviu falar disso? O que é isso? O que é princípio de incerteza de Heisenberg e tudo mais? Em duas palavras é o seguinte, o princípio de incerteza de Heisenberg para a mecânica quântica diz o seguinte: eu tenho uma partícula, digamos que essa ponta do meu dedo é uma partícula. Essa partícula pode estar nessa posição ou nessa posição ao mesmo tempo. Então, eu diria que essa partícula aqui é a mesma, que está nessas duas posições ao mesmo tempo. Tá? E isso me diz que a natureza não é determinística. Ou seja, não dá para eu determinar. Mas é por causa de questão tecnológica e tudo mais. Não, a natureza em si, intrinsecamente em si, ela é probabilística. E uma partícula pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ela tem uma probabilidade, dependendo das contas que a gente fizer, até igual de estar em duas posições ao mesmo tempo. E aí, que essa questão do princípio de Heisenberg, ele vai dizer que eu não consigo saber com 100% de certeza, 100% de certeza, eu posso saber ali algum percentual, mas 100% de certeza eu não consigo saber a velocidade e a posição dessa partícula. Eu posso saber ali uns 50% da velocidade, uns 50% da posição. Se eu souber exatamente onde a partícula está, eu não sei qual a sua velocidade. E aí eu já perdi onde é que ela está no instante seguinte. Em linhas gerais, o princípio de incerteza de Heisenberg é isso. Tá, mas o que isso tem a ver com a questão de especificidade antrópica? Ou da questão do princípio antrópico? Isso vai dizer mais ou menos o seguinte, que aí vai uma outra recomendação aqui, assistam lá a série da Lab ABC2, que está no canal da ABC2 com Pedro Dutti. Ele vai falar lá numa parte da mecânica quântica muito legal. São vídeos curtos de 8 minutos, então é uma coisinha bem curta, bem simples de você pegar, uma didática bem simples. E pode ficar tranquilo que lá está correto, eu já conferi já o vídeo, já na época da gravação eu até dei uma olhada no vídeo antes e tudo mais, está certinho, tá? Não tem nenhum problema, não desse vídeo específico, mas acho que foi agora, é porque lá são vários vídeos dessa série, um deles eu participei, eu acho que foi desse da mecânica quântica, mas não importa, todos os vídeos estão corretos, tá? Nessa parte da mecânica quântica. Em linhas gerais, a natureza é probabilística. Não tem como a gente ter determinação da natureza por causa do princípio de Heisenberg e muitas outras coisas que tem dentro da mecânica quântica. Não dá para a gente saber, mas não dá para a gente saber não do sentido tecnológico, que a natureza é desse jeito, nessa forma, e aí a gente pode, entre aspas, especular que Deus justamente pode agir no meio da natureza justamente pela questão da mecânica quântica, a parte não determinística. Mas isso aí é um outro assunto que inclusive a gente pode trabalhar com isso
numa outra discussão, tá? Arranjo global, escala astronômica e cosmológica para a vida. Isso aí vai acabar adentrando um pouco na questão do argumento cosmológico, porque toda a questão do cosmo, de forma geral, nós não somos o centro do universo, tá? E nem, graças a Deus, estamos no centro da nossa galáxia, tá? Nada disso. Mas a gente tem uma certa ajuste a nível cosmológico do universo como um todo, ou seja, a nossa galáxia está muito bem posicionada em relação ao nosso grupo local de galáxias, ao nosso superaglomerado de galáxias e por aí vai, nossa posição do universo, a nossa galáxia em si, e em escala astronômica, ou seja, vamos colocar numa escala um pouquinho menor, a nossa posição do nosso sistema solar em relação à posição das outras coisas que tem na nossa galáxia, igual eu mencionei, nós não estamos no centro da nossa galáxia, graças a Deus, porque lá no centro da nossa galáxia tem um buraco negro que não é ativo igual nas outras galáxias, né? Igual tem, você pode pesquisar aí AGN de navio, que é núcleo ativo de galáxias, e muitas galáxias tem um buraco negro que está ativo. O nosso buraco negro da nossa galáxia, que é o Sagitário A, não está, Sagitário A estrela, ou A asterisco, não está ativo, mas quando cai alguma coisa ali perto dele ali, tem radiação violentíssima. Tá? As estrelas ali perto do buraco negro têm uma rotação, uma translação ao redor do buraco negro infernal, podemos dizer assim, onde não tem como ter vida por ali. Então o sistema solar está bem distante disso, de parte de radiações e tudo mais, questão de supernovas, a posição do nosso sistema solar, a posição do nosso planeta em relação ao Sol, e mais do que isso, a posição da Lua em relação à Terra e ao Sol, aquela questão daquela faixazinha habitável, que é a zona habitável, onde permite ter água em estado líquido, a questão... Então tudo isso, essas escalas astronômicas cosmológicas, vai dar esse arranjo para que tenha vida e vida inteligente como ser humano. É meio complicado, né, a gente chamar a gente de inteligente, mas sim, para o ser humano em si estar aqui, precisa de todo esse arranjo global. Especificidade quantitativa, física nuclear, interações, forças fundamentais e formação de elementos químicos. Aí a gente vai mencionar um pouquinho mais, porque acaba se misturando o princípio antrópico com o argumento cosmológico nessa parte física, né? Então a gente tem esses ajustes, que é o que a gente estava mencionando anteriormente. Na questão da física nuclear, a gente tem 92 elementos químicos que trabalham exatamente daquela forma e nunca mudou em nenhum lugar do universo e nenhum momento da história do universo. Nunca mudou, nunca teve alteração. Então, decaimento radioativo, tem alguns aí que gostam de colocar que o decaimento radioativo do carbono 14 bagunçou não sei o quê, porque ele pode ter tido alterações. Não, nunca teve alterações, nunca teve alterações. Nunca houve nenhuma alteração. Tá? A questão de interações entre as partículas, então a gente tem o átomo, a gente tem um núcleo onde tem prótons e nêutrons. Está pausado. Desliga um pouquinho aí, Noga, a internet. Acho que voltou. Bom, acho que voltou. Então a gente tem um átomo, tem no núcleo do átomo, a gente tem prótons e nêutrons, só carga positiva. Como é que carga positiva fica junto? Por causa das forças fundamentais que tem ali dentro, da força forte, da força fraca, que tem as suas interações ali a nível nuclear, tá? E não deixa que o átomo simplesmente se acabe. Tudo isso é um ajuste dentro das questões das constantes, né? E a formação de elementos químicos, que a gente só tem formação, igual eu mencionei na terça-feira passada, que a gente tem formação de elementos químicos mais pesados do que o ferro, só em explosões de supernova. Agora não, depois eu como. Só em explosão de supernovas. A gente não tem formação de elementos químicos naturais, além do ferro, em nenhum lugar do universo, a não ser em eventos de supernova, onde você tem uma estrela que está explodindo e as ondas de choque formado por aquele gás e poeira de carbono, de oxigênio e tudo mais, vai ter uma fusão nuclear na nuvem no momento da explosão. E aí você tem toda a formação dos elementos químicos, o cálcio que tem no seu sangue, o oxigênio e de diversos outros elementos químicos. Como é que chegou até aqui? Estrelas tiveram que morrer para que nós tivéssemos hemoglobina, ferro. Ferro é núcleo de estrela.
A gente tem aqui no restos de estrela passando pelo nosso sangue. Tá? Como dizia Carl Sagan, nós somos poeiras das estrelas. Tá? Bom, e aí tem dentro dessa parte da especificidade antrópica, condições iniciais e outras condições de contorno. As condições de contorno foi eu que coloquei. Entropia cosmológica e evolução cósmica inicial. Eita, ficou bonita essa frase, tá? Mas isso quer dizer que em português? Quer dizer o seguinte, que o universo, a gente só tem uma única forma, e só teve uma única forma, com todos esses ajustes que eu mencionei anteriormente, que não são de hoje, mas são lá no início do universo, há 14 bilhões de anos atrás, só tiveram aquele ajuste naquele formato, naquele momento, daquela forma. Não tem outra forma. Só teve aquele ajuste. Aí vai entrar a questão do ajuste fino, que é o que a gente estava comentando. Então, as constantes que eu tinha mencionado, a gente tem diversas constantes que a gente trabalha dentro da física, como constante cosmológica, constante de Hubble, constante de estrutura fina, que é uma das mais importantes que nós temos, constante de Coulomb, que a gente vê na escola, o G da gravitação de Newton, o K do eletromagnetismo e todas as outras constantes que a gente vê, elas não são de hoje, elas são constantes, mas que tiveram o seu, entre aspas, nascimento no início do universo. E só tem uma forma de você poder fazer o ajuste, inclusive, dessas constantes, lá no início do universo. E só teve uma forma. E foi a forma que veio até hoje. A gente vai discutir um pouquinho mais sobre essa questão do argumento no argumento cosmológico, como é que isso se deu com um pouquinho mais de cosmologia, mas não vai ter conta, tá? Não se preocupe. Mas todo aquele ajuste que nós temos, que nós conhecemos dentro da cosmologia quântica, dentro do período inflacionário, se é que ele teve ou não, essa é outra discussão. Então, o nascimento em si do universo, o instante zero do nascimento do universo, vai estar toda essa questão de condições iniciais. Condições de contorno significa o seguinte: todos os ajustes das constantes, porque inicialmente a gente acredita que as 4 forças, que é a força forte, fraca, essas duas primeiras são nucleares, ou seja, estão dentro do núcleo do átomo, a força eletromagnética e a força gravitacional. A gente acredita que todas essas 4 forças estavam unificadas, estavam juntas no início do universo. As 4 forças, vamos colocar assim, seria uma força só. E aí, na medida que o universo nasceu e ele começa a crescer, tem um processo de... Acho que eu já mencionei isso numa outra... Tem aí numa quinta-feira em fevereiro, quando a gente falou sobre cosmologia e teologia, eu mencionei um pouquinho sobre essa questão de nascimento do universo. Tá? Lá tem alguns detalhes até a mais. Então, dessa única força saiu as outras 4 forças, mas essas 4 forças têm as suas próprias constantes, que é o que o Matheus mencionou aí, muito bem ajustadas e sempre constantes até hoje. Tá? Inclusive essas constantes do jeito que elas vieram e as leis para reger, por exemplo, a força eletromagnética e por aí vai, elas tiveram essas condições muito bem definidas no início do universo e que funcionam até hoje. Então o Polkinghorne até menciona que a força eletromagnética ela decai com o quadrado da distância. O que quer dizer isso em outras palavras? Na medida em que eu vou caminhando à distância, a força eletromagnética vai ficando cada vez mais fraca com essa distância elevada ao quadrado. Então aqui eu tenho, aí eu calculo quanto é que é a força aqui e elevo essa distância ao quadrado. Aí eu venho aqui de novo, essa mesma distância, elevo essa distância ao quadrado. Igual a gente vê, por exemplo, no terceiro ano do ensino médio, naqueles livros lá, na parte de eletromagnetismo. É aquilo que eu estou mencionando. Tá? E aquilo lá não é, se você observar aquele R ao quadrado, é R ao quadrado, não é R, não é R ao cubo, nunca foi R ao cubo, nunca foi R, sempre desde o início do universo foi R ao quadrado, sempre. Essa parte das condições iniciais. Tá? Condições biológicas, a questão das condições físico-químicas para o surgimento da vida, seja na Terra ou seja ela em alguma condição, vamos dizer assim, num sistema onde vem as bases para a vida já pronta na Terra e tudo mais. Isso é uma outra discussão que nós não temos fechado ainda como que a vida nasceu na Terra. Mas as condições físico-químicas já estavam ajustadas justamente para que tenha tido
para que tenha tido vida na Terra. E como a gente está mencionando o princípio antrópico, esquece os alienígenas, tá? A gente não está tratando de princípio alienígena, tá? Ele está falando justamente do princípio antrópico, ou seja, do ser humano em si, essas condições ajustadas para isso, tá? E interpretação de todas essas coisas que eu coloquei, eu acabei já colocando algumas interpretações no meio disso. Ajuste fino do universo, coloquei um ponto de interrogação, mas já fui colocando que tudo isso leva, não é o que o Pokémon menciona, isso aqui é minha conta e risco, eu estou indo além do que ele está mencionando, todos esses ajustes foram muito bem ajustados para que nós tivéssemos vida, ou, como a gente está colocando, o ser humano aqui. Tá? E aí eu coloquei um crossover, teologias naturais e teologia natural trinitária. Isso é o crossover da nossa reunião de hoje com o que a gente está vendo em teologia natural do McCraft, né? Para quem está acompanhando lá eu estou mencionando a questão de teologia natural e tudo mais, e aí a gente já viu várias teologias naturais, né? Onde a gente pode construir várias teologias naturais. A gente tem a construção disso, tem as bases, que foi, por exemplo, a teologia natural, incomodando, a teologia natural que foi uma das bases para o deísmo, teologia natural do William Paley, e por aí vai. Tá? A gente tem diversas teologias naturais e a gente tem, que é o que a gente está vendo nas terças-feiras, teologia natural trinitária. Inclusive na terça-feira, tem um vídeo, já está o vídeo lá no canal, tá? Então eu estou mencionando aqui, mas eu esqueci de dizer que o vídeo está lá. Então vocês podem assistir lá, tem uns slides, está tudo bonitinho. No link dos slides também tem uns slides, então você pode baixar lá, é livre, e vocês podem dar uma olhada lá depois. Então na teologia natural trinitária, por exemplo, na semana passada, na terça-feira, a gente até mencionou algumas características dela. Por que não só teologia natural? Teologia natural conectada com a teologia cristã. Quando a gente faz essa conexão, sai a teologia natural trinitária. E trinitária é justamente para a conexão dentro da teologia cristã, a parte da doutrina da Trindade. E lá a gente mencionou, vamos dizer assim, a necessidade, ou essa conexão da TNT, como eu gosto de chamar, bem explosiva, né? Dessa TNT ter se formado e ela ser, e aí as minhas palavras e não a do McCraft, ser superior, por exemplo, às outras teologias naturais. A gente justamente trabalhou com isso. E aí tem outras classificações que o Pokémon vai trazer, que é a questão do princípio antrópico suave, o caráter do universo que observamos deve ser consistente com a nossa presença em seu interior como seus observadores. Ou seja, o universo ele é do jeito que é porque nós estamos aqui como observadores. Em outras palavras, seria isso. O princípio antrópico forte ele vai dizer, é uma outra interpretação para todo esse conjunto de constantes que a gente mencionou anteriormente, aí tem vários, entre aspas, princípios antrópicos. O princípio antrópico forte ele vai dizer mais ou menos o seguinte: o universo teve necessidade de ter tais propriedades que a gente mencionou, das constantes e tudo mais, para permitir que a vida se desenvolvesse nele em algum momento. E aí a gente vai acabar entrando em teleologia, não teologia, teleologia. Tá? Então a teleologia vai justamente dizer sobre a questão do sentido ou do objetivo final do universo, o sentido da vida, uma parte um pouco meio transcendente. Já que Deus criou tudo e ele não seria um extraterrestre, ele é um extraterrestre. O Diego, com certeza Deus é um extraterrestre, viu? E vai mais além, viu? Ele é para quem é adepto ao multiverso, né? Ele não é desse universo, viu? O princípio antrópico participativo, né? Observadores, e aqui sempre que você vê essa palavra observadores que o Pokémon traz, coloca justamente, porque ele está com a linguagem, ele nem menciona isso, mas ele está com a linguagem um pouco de mecânica quântica, tá? Ele, inclusive, a área de trabalho dele é mecânica quântica. Então, quando ele menciona observadores e tudo mais, tem em mente que são humanos, vamos colocar assim, uma forma um pouco mais fácil, tá? Observadores são necessários para trazer o universo à existência, tá? Já é um princípio antrópico participativo um pouquinho mais fraco, vamos colocar assim, porque vai trazer algumas interpretações da mecânica quântica, e lá não ele, mas o William Lane Craig, lá no livro Apologética Contemporânea, vai mencionar justamente sobre isso, que dentro da teoria quântica a gente tem diversas interpretações da mecânica quântica, principalmente com relação à realidade em si. Então a realidade ela é criada pelo observador. Ou seja, eu estou dormindo, o universo deixa de existir. Estou vendo nada?
Aí eu acordo e eu começo a criar a realidade. Seria mais ou menos essa. Tem uma analogia bem interessante que é o seguinte. Bom, a gente está aqui no meio do cerrado, né? Então a gente tem algumas árvores aqui no meio do cerrado. Acabou de cair uma árvore lá no meio do cerrado. Alguém ouviu? Não. Mas a árvore caiu? Bom, não tinha ninguém lá para ver. Será que caiu ou não caiu? Então, é mais ou menos essa ideia. Eu não estou vendo a Lua, mas será que a Lua existe? Eu não estou vendo ela. E isso, inclusive, para quem gosta dessa discussão, depois procure a discussão que Einstein e Bohr, B-O-H-R, Niels Bohr, Einstein e Bohr tiveram, sobre justamente essa questão da discussão da interpretação da teoria quântica. Tá? É muito legal. É bem mais filosófico, tá, do que propriamente físico em si, mas é uma discussão muito legal, muito interessante. Vai acabar adentrando esse princípio antrópico participativo nessa questão que, inclusive, Einstein defendia não, ele acabou levando isso nas discussões com Bohr. E o princípio antrópico final, ele vai dizer o seguinte: uma vez que o processamento inteligente de informação tenha se iniciado no universo, ele deve continuar para sempre. Também não é tão, como o próprio Pocoirone coloca, não é tão forte assim, né? Ou seja, a questão da informação da vida inteligente, ou da vida do ser humano, como a gente viu nas constantes, já estava impressa nas constantes inicialmente, uma vez que colocou que o universo começou, que isso deve ser para sempre, e então com isso vai ter em algum momento o nascimento, vamos dizer assim, do próprio ser humano. Tá? Então, também tem os seus adeptos, né? Mas o próprio Pocoirone diz que não é tão forte desse jeito. E aí, para finalizar, eu já vou acabar já, porque senão a live acaba acabando, né? O Pocoirone vai trazer um detalhe, e aí eu tinha sempre uma pergunta que eu consegui a resposta dela e vou responder para vocês. Vou fazer a pergunta já respondendo para vocês também. Toda vez que a gente vê, e aí tem um livro clássico, eu esqueci de mencionar ele, mas na semana que vem eu vou mencionar ele. Eu não tenho mais ele em papel, acabei dando para um colega, mas eu tenho ele em PDF. Eu vou colocar direitinho. Não tem em português, se chama Princípio Antrópico. E tem uma outra parte. Eu vou procurar direitinho. É do Tipler. É do Tipler e... Bom, eu vou pegar direitinho, eu tenho ele anotado o nome desse livro, tá? É em inglês, Princípio Antrópico, e tem uma outra parte. Eu lembro do primeiro nome do cara, que é Tipler, porque ele é físico, então acabei lembrando disso também. E tem o John Barrow e o Tipler, agora não lembro o primeiro nome dele, acho que é Frank Tipler. O Tipler e o Barrow escreveram um livro na década de 70, que é o clássico livro que vai falar sobre a questão do princípio antrópico. Se você pegar tanto esse material, eu nem coloquei eles porque é uma leitura que, para mim, eu já achei um pouquinho puxada para mim. Mas mesmo assim eu vou recomendar na semana que vem, que tem muita gente muito mais iniciada do que eu aí, consegue ler isso perfeitamente. Toda a discussão que a gente vê sobre o princípio antrópico, quando vai lá para o início do universo, sempre levam para a questão da criação do universo e para o multiverso. Por exemplo, aquele livro A Física do Cristianismo, do Frank Tipler, né, ele vai mencionar algumas coisas, não é sobre o princípio antrópico, mas vai mencionar algumas coisas disso, mas o cara acaba levando para o multiverso. Tá? Eu não sei por aliás, eu não sabia por que todo mundo levava a discussão para o multiverso. O que é multiverso? Para quem nunca ouviu falar disso, tem vários modelos, por isso que eu coloquei multiversos com um S bem grande, porque tem vários tipos de multiversos, tá? Não existe só um tipo, tem vários tipos de multiverso, e multiverso significa mais ou menos o seguinte, onde você tem vários modelos físicos ou cosmológicos, onde você tem diversos universos. Por exemplo, em teoria M a gente tem universos paralelos e diversos outros universos. Você tem um outro modelo que o Stephen Hawking trabalhou, que é o modelo de universos bebês, ou seja, a gente tem um universo só, ou seja, uma única região, vamos pensar assim, a grosso modo, e dentro dessa região surgem vários universos, ou várias regiões de universos. Isso seria, no caso, um outro tipo de multiverso. Você também tem a questão de universo surgindo dentro de um bulk gigantesco, que é o multiverso, e tem as bolhas, onde cada uma dessas bolhas redondinhas, ou até não tão redondinhas, vão ser diversos outros universos e por aí vai.
Então, sempre eles levam a discussão de princípio antrópico, às vezes levam até para o multiverso, dizendo que o nosso universo ele tem um ajuste que tem, porque é uma probabilidade por exemplo, dentro da teoria M, a gente tem 10 elevado a 500, um seguido de 500 zeros, universos, e um desses tem a probabilidade de ter o universo que nós temos aqui. Então sempre levava essa discussão para lá, e aí eu fui ver no artigo do Pokémon, ele vai mencionar isso de uma forma bem mais clara e direta, que sempre que trazer essa discussão de multiverso, ele coloca multiverso, eu estou colocando multiversos, sempre quando a gente queria escapar do teísmo. Como a gente já trabalhou na semana passada, eu falei, então é por isso que os caras metem universo equipirótico, ou seja, onde você tem um universo paralelo que ele de tempos em tempos ele bate esse choque, nesse choque você tem o Big Bang e tem o nascimento do universo de novo, aí ele continua evoluindo, e outro choque e por aí vai. Ou você tem, por exemplo, igual o Hawking com... Gente, o nome do outro cara que acabei esquecendo, que trabalhou com o Hawking durante muitos anos. Inclusive foi ele que publicou o artigo em agosto, depois da morte do Hawking. O Penrose, por exemplo, igual eles trabalham com o universo cíclico e fechado. O universo ele sempre existiu e tudo mais, ele é eterno, então de vez em quando ele se fecha, se abre e por aí vai, e tem outros universos que pode ser feito isso também. Ou seja, sempre é uma forma de tentar escapar da questão ou da ideia de teísmo. E aí a outra ideia para finalizar é a questão da criação. Tá, como assim criação? Aí a gente pode trabalhar de diversas formas. Uma dessas formas de trabalhar é com a cosmologia, onde dentro da cosmologia atual, onde nós não temos não temos nenhuma evidência de multiverso, não temos nenhuma evidência de que o universo seja eterno, não temos nenhuma evidência de que o universo não nasceu há 14 bilhões de anos, ou seja, o universo vem antes. Não há nenhuma evidência disso. Tá? Claro que a gente é livre para trabalhar com modelo físico de multiverso, mas eu, por exemplo, trabalhei com teoria M na graduação, que é justamente essa questão de universos paralelos que se choquem, e no choque você tem o Big Bang. Tá? A gente pode trabalhar, e a gente tem que trabalhar justamente com isso, não só com a parte que a gente observa, mas também expandir as nossas contas e tudo mais. Afinal, um cosmólogo teórico como eu, por exemplo, tem que trabalhar com equações matemáticas, né? A parte de observação a gente deixa para o pessoal de astronomia. Então, a gente tem todos esses, vamos dizer assim, essas evidências de que o universo ele é único, não temos nenhuma ideia de outro universo, nasceu há 14 bilhões de anos, não temos evidência de universo anterior ou de universos anteriores. Isso seria, entre aspas, o que nós poderíamos chamar de criação. Isso do ponto de vista cosmológico. E do ponto de vista teológico, que é o nosso caso, aí em uma palavra já vai colocar tudo isso, que é o que nós vimos em teologia científica. Doutrina cristã da criação. Toda aquela carga que a gente trabalhou com a parte da teologia, onde você tem um Deus criador que criou todas as coisas, e você tem a forma como Deus criou todas as coisas, a ciência está meio que tentando descobrir e tudo mais, que é toda essa parte de cosmologia, não é uma conclusão que o Pokémon está fazendo. Tá? Eu que estou expandindo um pouco mais para fechar essa discussão nossa. Então, Deus criou todas as coisas e ele utilizou seus métodos, as suas ferramentas dentro das leis físicas, criando as leis físicas, criando os ajustes vamos dizer assim, das constantes e tudo mais para a criação de tudo que nós temos. Então, em uma palavra, a criação, vamos colocar assim, para nossa observação como cristãos, doutrina cristã da criação. Só isso já fecha tudo. Os multiversos são como a religião dos cientistas ateus. Exatamente. Rapaz, os caras gostam desse negócio de multiverso, viu? Eu tenho uma discussão com alguns colegas físicos, sérios, os caras são sérios, mas eles não são cristãos, tem muitos que são ateus, a gente conversa de uma forma muito respeitosa e tudo mais. Aí a gente fica na discussão, tá, e qual que é a evidência que nós temos do universo anterior? No Big Bang apagou as evidências do universo anterior no nosso universo. Mas, meu amigo, então dentro da física fica complicado a gente trabalhar, né? Como é que a gente faz com isso, né? Se a gente não tem evidência e o Big Bang apagou, então, como é que a gente faz? Né? Aí, claro, o cara tem liberdade para ele poder trabalhar, lá vão ter com tudo, né? A hipótese da necessidade física, você acha ter um mínimo de plausibilidade? Sim, tem. Pelos ajustes que nós temos de leis físicas,
eu não diria que é uma necessidade física, mas é uma consequência desses ajustes para a gente ter o princípio antrópico completo. Tá? Pessoal, eu vou ter que encerrar, porque já tem praticamente uma hora e o Instagram, ele, pelo que eu já vi, ele simplesmente derruba mesmo. Tá? Eu fico com 10 segundos só para derrubar a live. Mas, Matheus, espero que eu tenha respondido a tua pergunta. Tá? Então, a hipótese da necessidade física. Aí eu não vou dizer, igual o Pokémon vai trabalhar, não é uma questão de necessidade, mas vai ser uma consequência, e agora olhando pelo olhar cristão, não uma consequência, mas uma ferramenta que Deus utilizou justamente para a gente ter nós aqui. Em outras palavras, seria isso. Aí o Instagram já vai derrubar em 20 segundos, tá? Então, pode deixar comentários no post direto comigo, lá no canal do YouTube. Vocês podem me procurar também, colocar perguntas. Semana que vem a gente retoma na quinta-feira com argumento cosmológico, terça-feira com teologia natural, e a gente vai misturar mais algumas dessas coisas, tá? Muito obrigado por vocês que assistiram, professor Xavier. Eita. Caiu.